De onde nascem as profecias para o fim do mundo? Desde quando a gente tem essa ideia meio marmota e um pouquinho sadomasoquista de que a gente vai morrer, vai acabar todo mundo e que a gente vai sofrer uma sofrência feliz. O que as religiões dizem sobre o fim do mundo? Oh, o que será, Andrei? Oh meu Deus, oh meu Deus. No vídeo de hoje nós vamos explorar o fascinante mundo dos fins de mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja me vendo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Andrei e esse aqui é o Andrei falando. Alô, Andrei falando. No vídeo de hoje, então, assim como fizemos essa introdução um pouquinho assim voltada para o intimismo, né? Voltada ao mistério. Isso deve doer, Mr. M. Essa coisa meio teoria da conspiração, né? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre fim do mundo. Porque tem coisa que causa mais curiosidade na humanidade do que fim do mundo? Várias vezes já foram ditas por várias pessoas muito conhecidas que o mundo ia acabar e a gente continua por aqui. A vida na Terra praticamente já acabou umas 5 vezes nesse meio bilhão de anos que nós vivemos aqui. Nós não, né? Porque nós não vivia. Micro-organismos, os bichinhos, o dinossauro, não, o dinossauro é outra parte. A mais conhecida dessas fases foi a fase da extinção, né? Que foi com nossos queridos amigos aí, dinossauros, que deram filmes tão bons, né? Jurassic Park, nossa... Mas aqui em casa assiste Jurassic Park assim, igual água. A extinção em massa então aconteceu basicamente aí mais ou menos do que se tem um pouquinho de estudo há 65 milhões de anos atrás. Mas então, Andrei, a Terra corre risco de acabar novamente, mas dessa vez seriamente? Bom, eu te respondo que é isso que a gente vai procurar entender no vídeo de hoje. A Terra pode acabar novamente? E se ela acabar? Qual a previsão, né? Porque a gente que é organizado... Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. A gente precisa da data, né? Basicamente, na história da humanidade, nós temos 2 pontos aí muito importantes de fins do mundo, que foram o bug do milênio, que foi aquela volta ali do 99 para 2000, e a profecia maia, que determinava que no dia 21 de dezembro de 2012, quase que eu errei, você viu que tava engatado, daí quase que eu fui, derrapei. Mas 2012, 21 de dezembro de 2012, tinha a profecia maia aí que tava gerando um burburinho falando que ia acabar, mas a gente sabe que não acabou. Então, primeiramente, nós vamos falar desses dois. Talvez você que esteja me assistindo nem saiba do que se trata o bug do milênio, então nós vamos começar por ele. Você viu? Por ele. Pra gente começar essa palhaçada, então, eu me fiz a seguinte pergunta, né? De onde nascem as ideias de fim de mundo, né? Porque, como eu disse aí na introdução, a gente tem essa ideia meio marmota e até um tanto quanto sadomasoquista, né? Como eu disse, de que vai acabar o mundo, de que a gente vai sofrer por uma salvação, né? Muitas religiões falam sobre isso, né? Então, tentando entender um pouco, as teorias de fim de mundo, elas se baseiam na história, na mitologia, na religião e, claro, no imaginário das pessoas. Não é feitiçaria, é tecnologia. Então, você é uma pessoa... Por exemplo, a gente vai comentar aqui de Nostradamus. Nostradamus diz que o mundo ia acabar uma vez, mas não acabou. Ele, pelo que a gente se sabe, foi um profeta, assim, uma pessoa que era de grande renome, né, na época dele, né? Ele devia ser a Lady Gaga da época dele, porque todo mundo conhecia ele, né? Então, ele estrelou, nasce uma estrela e tudo mais, e falou, que o mundo vai acabar, porque não sei o que, e daí todo mundo acreditou nele. O bug do milênio, então, aterrorizou as pessoas humanas que habitavam a Terra ali nos anos 90, virada para os anos 2000. Há 1999 anos, quem poderia imaginar que uma coisa chamada computador ia deixar tanta gente assustada? Não passava pela cabeça de ninguém um tal de
bug do milênio. O que é? É bem simples, na verdade, de explicar, né? Em muitos lugares a gente acha assim, blá, 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 mas é simples. Tinha um negócio, eles inventou o computador. Valeu, Natalina! Né? Nos anos 90, auge do computador, aquele computador de tela, um negoção, aquela coisa toda. E daí, os computadores, eles foram programados, né, aí para rodar até o 1999. Basicamente é isso. Quando mudasse para os anos 2000, que seria o 2000, diz que ia ter um colapso dos computadores, ia acabar com todo mundo na Terra. E o bug do milênio? Eu não tenho. Não tem o quê? O bug do milênio. Ah, do bug do milênio? Vem cá, me ajuda aqui. Bug do milênio. Tudo isso por conta da forma que as datas eram guardadas nos computadores. Então, naquela época, os computadores eles guardavam somente os últimos 2 dígitos para simbolizar o ano. Ou seja, de 98, os computadores memorizavam apenas o 98 e não 1998. Então, eles tinham medo de como é que os computadores iriam interpretar a mudança, né, de 1º de janeiro aí de 2000. Diversos erros, então, poderiam ser desencadeados por conta dessa não adaptação aos números, como rede de transporte, fornecimento de água e luz, assim como os controladores das usinas nucleares, né, que tinham a chance de entrar em colapso. Eu acho que é um pouco de fantasia também, não é tudo isso que o pessoal tá falando. Acredito que o bug do milênio vai ser, no final das contas, uma champanhe estourada. No fim das contas, vários bilhões de dólares foram gastos com medidas para que não acontecesse tudo isso. Então o pessoal ralou para poder fazer o computador entender que 00 não era um reinício. E o bug do milênio, então, ele não tem muito o que ser comentado, né? Talvez se nós focássemos, né, nos desastres que acabaram acontecendo por conta disso, fanáticos por computadores e seitas e tudo mais, muita gente acabou acreditando e acabou, né? Ixi, Maria. Então o problema dessa teoria da conspiração é que muita gente entrou na onda. Então as pessoas que acreditaram, infelizmente, já se foram. Já a profecia dos maias, então, chegou um tempo não tão longe, porque se a gente for pensar que dos anos 2000 para 2012 já viram o fim do mundo aí, já ocorreu essa coisa toda, né? Então não demorou muito para que inventassem essa marmotice. Então na entrada do equinócio de inverno aí, que nós não sabe, eu não pesquisei o que é equinócio. Negócio de cavalo. Vou responder. Vai responder. Equino, cavalo. Está certa disso? Estou. Então, qual é a sua resposta valendo 20 mil? 2, corrida de cavalo. Você acha que é corrida de cavalos? Equino. Acho que tem a ver. Posso perguntar? Pode. Valendo 20 mil reais, qual é a resposta certa? Há pelo menos 5 décadas é que se comenta sobre a profecia maia. Lá nos anos 70, algumas pessoas já, né, falavam sobre isso, mas a gente vai chegar lá. Começou mais ou menos ali em 2009, porque eu era vivo. Eu era vivo. E vivo eu estava na escola. Tá bom? Esperando que ia vir 2012, ia ter a Copa. E nós ia ter aula vaga. Você é vergonha da profissão! Era isso que nós estávamos esperando. Eu me lembro como se fosse ontem. Foi há 84 anos. Não dá em nada pra ninguém isso. As interpretações, então, de que o mundo acabaria em 21 de dezembro de 2012, né, veio aí por conta de alguns monumentos que foram achados uns anos antes lá no México. Então vou te explicar um pouco sobre isso, porque essa informação é muito importante pra gente entender o que vem depois. Diz que lá no México, lá a civilização maia tinha um tal de um totem chamado Estela, né, igual do da Winx. Então tinha a Estela 6, que era uma espécie de um totem, né, como eu disse aí, e ela tava lá no antigo assentamento do Tortugueiro.
no estado de Tabasco, no sul do México. Então, na antiga civilização maia, essas estelas aí que eram espécies de colunas, né, nas quais se marcavam as datas de eventos importantes. No caso dessas duas estelas, eu não sei se eu tô falando certo, a estela ou estela, mas eu acho mais legal falar estela. A estela 6 e a estela 1, então, o objetivo dela era marcar, né, datas míticas, não místicas, míticas, aos sucessos e governos da época para criar uma coesão e controle social. 6 e ônibus, ou melhor, 6 horas 11 minutos, os ônibus da capital. Então, basicamente, para você entender, porque às vezes a gente lê essas coisas, não entende nada, então tem que ter alguém para falar, né? Então vai ser eu, Andrei, falando. Eles acharam, depois de muito tempo, 1957 para 1958, eles acharam a estela 6. Foi popularmente conhecida, então, como a estela do fim de uma era. Ela, na verdade, ela tinha como objetivo marcar o início de um reinado, né? Tá aqui falando, ó, do governador lá. No Disney Channel tem algumas coisas do National Geographic lá, né? E daí tem uma análise sobre as pirâmides maias, né? Então é bem interessante, eu já assisti. Já assisti esse e também tem uma outra indicação, ó, legal essa, que eu lembrei agora, que é do... Lembrei, não sei falar. Do programa do Netflix. Chef's Table, isso. Chef's Table tem um episódio em que tem uma cozinheira lá do México e tudo mais. A história é linda também. E a história da moça, que é a cozinheira, né? Da chefe. É uma coisa linda, bem legal de assistir. Então, se você tiver curiosidade, você procura, porque eu não vou ficar fazendo tudo pra você. Vou ficar fazendo tudo, dá o pé da mão, dá o pé da mão. Aí o que acontece é que nessa roda aí marcaram o começo do Tronados, né, dos tronos desse cara aí, que ele chamava governador da cidade. Não, nem tá escrito. É o governador da Cidade Alta, no século VII. Então ele marcava o início, que esse governador começou a coisar, né, igual um rei. Vamos falar rei. O rei deles sentou no trono, é rei. Aí o que aconteceu? Um bando de gente sem noção, um bando de gente sem nada pra fazer, né? Porque se tivesse alguma coisa pra fazer, estaria fazendo vídeo do YouTube, não estaria também. Eles foi lá e falou assim: ai, meu Deus do céu, os Maia fez essa pedra. Olha, vamos decifrá-la? Ó, decifrei-lhe-a. Ela acaba num dia. Parece um calendário. Ó, acabou o mundo. É isso. Aí ele fala aqui, né, ó, vai falando, eu vou lendo aqui pra vocês. Que, na verdade, isso não significava que o mundo ia acabar de fato, mas sim que um ciclo iria se encerrar, né, pra poder falar bonito. Então, vamos seguindo. Seguindo um pouco a ideia, a gente entende que essa pedra toda esculpida, ela serviu como uma marcação de dados do tempo que eles viviam. Então, choveu muito, alagou. Em vez deles ir na prefeitura reclamar, eles marcavam na pedra. Lagou aqui, morreu 3. Aí, não sei o que, acabou seu reinado, morreu mais 3. E aí, nisso, ficou perdido, porque o povo maia acabou se indo. Todo mundo morreu! Acabou. Então nessa pedra estavam marcados aí ciclos agrícolas, movimentos de estrelas, como Sol e Vênus. Então basicamente aí uma contagem do tempo. Tem um cara aí que o nome dele é Cossio. Ele fala, né, que os maias, na verdade, eles não têm uma visão linear das coisas, né? Então não tem essa questão do fim. Um fim que vai acabar e pronto, acabou. A visão deles é, como eu disse no começo, né? É uma visão cíclica. São ciclos. Quando algo termina, algo começa. Então, não necessariamente um fim irrefutável chegaria aí desse povo maia. Então, como eu disse, lá nos anos 70, talvez provocados assim por um pouquinho de ervas e coisas assim que eles achavam pelo caminho, né? Pequenos grupos europeus e americanos, né, que no calor do movimento da nova era, aí
eles se aproveitaram das então recentes descobertas maias, né, para poder criar uma filosofia de vida. Uma filosofia de vida, em muitos casos, um negócio lucrativo. Então, alguns grupos, né, de pessoas aí, seitas e coisas malucas, falavam que os maias previram que um raio de luz do centro da galáxia ia bater no Sol, e daí batendo no Sol ia mudar a polaridade do Sol, e o que teria efeitos devastadores na Terra. Mas esse negócio do Sol é verdade, sabia? Vou te contar agora. Até botei um negócio aqui para falar sério. Esse negócio do Sol é verdade, porque diz meu professor de geografia lá, ó, quando eu estudava, que foi anteontem. Ele falou que uma vez teve muita chuva, sabe? Muita chuva e o Sol não aparecia porque ficava tudo nublado. E daí ele diz que isso poderia acabar agravando problemas de saúde nas pessoas por falta do Sol. Que a gente sabe, né? A gente sabe, eu vou falar que eu sei. Mas você não conta pra eles, tá bom? Então a gente sabe que o Sol é muito importante para a vida na Terra. Então se não tem Sol, não tem vida, né? Era isso que eu queria contar. Se você não sabia, é uma coisa nova que você sabe. Mas eu lembro que o professor falava muito sobre isso. Para finalizar essa conversa, então, aí dos maias, muito aconteceu em 2012. Muitas pessoas se prepararam realmente para o fim do mundo, estocando alimentos e fazendo lugares, como fala? Refúgios, né? E fazer um monte de coisa aí para poder se salvar do fim do mundo. Acabou que 2012 passou, aconteceu nada de mundo, a gente teve que ir para a escola do mesmo jeito. E é isso. Acho que deu para você entender bem legal aí o bug do milênio e a teoria dos maias. Nós comentamos então um pouquinho lá no começo que as profecias do fim do mundo são um prato cheio aí para as religiões. Então nós separamos aqui algumas religiões e a gente vai falar sobre como elas se comportam e o que elas dizem, né, sobre esse possível fim do mundo. No cristianismo, as profecias estão altamente ligadas ao livro do Apocalipse, que é um dos capítulos aí da Bíblia. Nesse capítulo é dito aí um monte de eventos apocalípticos que precedem a volta de Jesus Cristo. Muitas interpretações cristãs aí vêm, né, nessas coisas como guerras, desastres naturais e surgimento de falsos profetas como um sinal de que o mundo está acabando. No judaísmo também tem profecia sobre o fim dos tempos. Embora as interpretações aí possam variar entre as diferentes correntes judaicas, alguns acreditam aí na vinda de um Messias que trará paz e redenção ao mundo, enquanto outros interpretam as profecias de maneira mais simbólica. O islamismo também possui as suas profecias e muitas delas estão registradas lá no Alcorão e nos hadiths ditos do profeta Muhammad, que eu li tudo errado. Minha voz está acabando. Essas profecias descrevem eventos como o surgimento de um anticristo, o retorno de Jesus e o dia do juízo final. Outras tradições religiosas presentes no mundo em que vivemos têm as suas teorias de como o mundo pode acabar. Por exemplo, no hinduísmo, há uma crença no ciclo eterno de criação, destruição e renovação, conhecido como Yugas. Já no budismo, algumas escolas ensinam sobre o ciclo de renascimento e a impermanência de todas as coisas. Além aí das profecias, muitas vezes muito específicas, dependendo da religião e da crença, no final das contas, a ideia mesmo aí dessas profecias, na maioria das religiões e crenças, é parar para pensar um pouco nas coisas. Meu chapa, o que você tá fazendo? Como é que você tá vivendo? Como é que você tá aí se doando pra vida? Tá achando que isso aqui é brincadeira, não. Isso aqui é real, de verdade. No céu tem pão e morreu. Basicamente deu para entender a loucura que é essa coisa do fim do mundo, né? Então agora nós conhecemos 2 fins de mundo aí que foram mais próximos da gente. Imagino da maioria aqui, né? Porque você pode ter 15 anos hoje em dia. Quem tem 15 anos hoje em dia era nascido em 2012? Era, né? Meu irmão tem 11. Então tá tudo ótimo, tá tudo ótimo.
Mas então a gente tem noção do que foi o bug do milênio, agora a gente tem noção do que foi essa teoria maia, e a gente tem um pouquinho de noção do que as religiões ao redor do mundo falam sobre isso, né? Então nós vamos ver outras previsões que já fracassaram e tem previsão desde lá de antes de Cristo. Acho que eu já dei uma comentadinha lá no começo do vídeo sobre Nostradamus. E agora a gente vai comentar sobre os outros. O início do fim. Em 634 a.C., uma lenda romana dizia que o mundo ia se acabar no ano 120 da fundação de Roma. O anúncio deste fim de mundo teria sido feito por 12 águias sábias. Sim, águias. Piu, piu, piu. Mas acabou que o mundo não acabou. O Anticristo. No ano de 375, São Martinho de Tours propagou que o mundo teria o seu fim antes dos anos 400. Ele dizia que o Anticristo, né, figura famosa aí nesses fins de mundo, que o Anticristo já havia nascido e que em pouco tempo ele ia retomar o poder. Retomar não, tomar, que tem diferença. Não sabe, não fala, tá bom? Mas acabou que nada acabou. O alinhamento dos planetas. O bispo João de Toledo previu o fim do mundo no ano de 1186. Ele pregou que o alinhamento dos planetas estariam causando o fim do mundo. Mas mais uma vez, as profecias estavam erradas. A matemática da tragédia. Um cara chamado Michael Stiefel fez cálculos em sua calculadora, em seus papéis, de que o julgamento final estaria chegando, e ele chegou à conclusão de que o fim do mundo seria em 19 de outubro de 1533, às 8 horas da manhã. É isso que eu falo, gente, tem hora marcada. Tem hora marcada e nada assim, daí ninguém fica, que hora que vai morrer, né? Mas não morreu do mesmo jeito. Nostradamus falou. O profeta Nostradamus afirmou que o mundo iria acabar no ano de 1999. Então, batendo um pouco aí, juntou Nostradamus, juntou bug do milênio, tudo, mas ninguém morreu. Mais uma vez, o mundo não acabou. Eles estão chegando! Em março de 1997, famoso ano aí que nasceu o youtuber Andrei Melo Souza, youtuber publicitário, pessoa maravilhosa, querido por todos à sua volta. Um líder religioso chamado Marshall Applewhite, em 1997, aí ele fazia parte de um grupo chamado As Portas do Céu. Ele afirmou que tinha uma nave espacial, né, não sei como ele soube, mas né, contatos imediatos. Ele falou que uma nave espacial estava atrás de um cometa que se aproximava da Terra. Essa teoria da conspiração aqui sobre o fim do mundo, ela foi um pouquinho complicada, pois envolveu outras pessoas. Esse maluco chamado aí Applewhite, ele propôs, né, um Romeu e Julieta, tomou um veneninho, ele e mais 38 pessoas foram de arrasta para cima e nada do mundo acabar. Muita coisa sobre o fim do mundo é suposição ou crença, né? A gente não tem muita assim coisa certa do que se um dia pode acabar ou não. Cientistas dizem que daqui a trocentos quadrilhões de anos o mundo pode acabar, mas não deixam de ser assim suposições também. Então, para encerrar esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e não se esquece, né, de compartilhar com alguém que você gosta esse vídeo aqui, alguém mais maluco que eu, que você que está assistindo, né? Então compartilha esse vídeo e não se esquece aí de fazer tudo que tem para fazer para ajudar. Vamos aí até dezembro, a meta é bater 1000 inscritos no canal. Mas então, Andrei, você falou sobre muitas coisas. Estamos todos curiosos sobre o que pode acontecer ou não. Mas o que a ciência diz? O mundo pode acabar mesmo?
Ao longo da história da Terra, vários cataclismas já aconteceram, desde explosões de vulcões até mesmo trombamento de asteroides lá em cima. Mas como é que as pessoas poderiam desaparecer então? Existe alguma profecia, mas baseado na tecnologia, que isso poderia acontecer? Algumas teorias vistas pelo lado da ciência seriam que o mundo pode acabar por aí, coisas que já falou antes, né? Impacto de grandes asteroides, eles falam de uma desoxigenação, né? Quem não sabe falar, acabou o ar, eles falam a palavra difícil, que eu tô com uma raiva disso. Pode ser que os asteroides batam na gente e nós morramos, né? Como foram os dinossauros, ou pode ocorrer que acabe todo o oxigênio na Terra e a gente acabe morrendo por causa disso, porque você também não é burro, né? Você sabe que o oxigênio é o que nós respira. E também pode ser que uma explosão de raios gama acabe com a Terra, ou também o fim do Sol. Basicamente, um monte de suposição que a gente não chega a lugar nenhum. Mas tem coisa mais divertida do que analisar a teoria da conspiração? É um bando de maluquice com um fundinho de verdade, se você quiser acreditar. Então é isso, o vídeo de hoje foi sobre fins do mundo e nós exploramos juntos essa galáxia tão grande e as loucuras. Se você tá afim de uma parte 2 desse tema de fim do mundo, a gente pode falar ainda sobre um monte de coisa. Porque eu separei no nosso roteiro, eu separei uma matéria aqui, ó, da Super Interessante, sabe? Que é super interessante, a revista, falando sobre 12 maneiras de que o mundo pode acabar. Então, se você quer esse vídeo, você escreve, quero esse vídeo, oh, André, você é muito bonito, muito querido e muito sensual, né? Você pode colocar aí. Mas é isso, eu te agradeço muito por ter assistido o vídeo até aqui e continua aqui no canal, porque quem muito fala, sempre tem mais o que dizer. Até o próximo, blá blá blá, 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 blá blá blá. Surtado. Não sei se você percebeu, mas esse vídeo aqui acabou a bateria, deu um pau nos arquivos. O vídeo eu tinha gravado tudo, deu pau nos arquivos. Aí eu tentei refazer a iluminação e o jeito aqui para poder ver se fazia, mas daí fiz agora. Aí esse vídeo vai sair atrasado. Já saiu atrasado, né? Quando você tá vendo isso. Mas é isso aí. Tchau, tchau.